No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os assuntos mais cobrados no concurso de escrevente do TJ São Paulo. Então, se você é iniciante no mundo dos concursos públicos e está buscando a sua primeira aprovação ainda em 2026, fica comigo até o final, porque esse deve ser um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui para o canal. O primeiro ponto que eu quero te explicar é o seguinte: o concurso do TJ São Paulo tem um padrão muito bem definido. Ele tem um histórico de mais de 10 anos, sendo a Banca VUNESP a banca organizadora desse concurso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou abrir o site oficial da Banca VUNESP e a gente pode escrever escrevente aqui, para vocês entenderem a quantidade de concursos para o cargo de escrevente que a VUNESP já fez nos últimos anos. Dá uma olhada, ó. Concurso de escrevente, concurso de escrevente, concurso de escrevente, são vários concursos para o cargo de escrevente do TJ São Paulo que a Banca VUNESP já fez nos últimos anos. O que isso significa? Que os editais para esse cargo, eles são muito parecidos de um ano para o outro. Eles basicamente se repetem, o que faz com que a gente tenha uma vantagem muito grande nesse concurso. É conseguir estudar com antecedência. Estudando com antecedência, entendendo o que a banca mais cobra, você tem chance, por exemplo, de acertar 80% das questões de uma matéria só estudando os assuntos mais cobrados. Exatamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para encurtar o seu caminho até a aprovação. Para você saber aquilo que de mais importante vai cair no seu concurso do TJ São Paulo 2026. E se você ainda não é inscrito no canal, já faz o seguinte: clica no botão do inscrever-se, porque eu solto esse tipo de conteúdo toda semana aqui, gratuitamente, no canal do YouTube da Brabo Concursos. Então já clica no botão do inscrever-se para você não perder conteúdo importante, beleza? Então vamos pegar aqui o último edital que a gente teve para o TJ São Paulo, que foi no ano de 2025. Presta atenção, a gente teve esse concurso em 2023, em 2024, em 2025, e agora um novo concurso já está previsto para 2026. Por isso que a gente consegue fazer essa análise histórica do TJ São Paulo, porque a gente tem concurso praticamente todo ano. Então, bora lá, abrindo o edital do último concurso que a gente teve, eu quero te explicar basicamente como é que funciona essa prova. É uma prova, turma, de 70 questões, divididas em 3 grandes blocos. Bloco 1, língua portuguesa, bloco 2, conhecimentos em direito, bloco 3, conhecimentos gerais. E o que está dentro do bloco conhecimentos em direito? Já vou trazer para vocês quais são as matérias e quais assuntos mais cobrados em cada uma dessas matérias. E dentro do conhecimentos gerais, a gente tem 4 matérias: atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. Beleza. Além dessa prova com 70 questões divididas em 3 blocos, o que eu quero que você saiba? O bloco 3, ele tem apenas caráter classificatório. O que isso significa? Que se você errar a maioria das questões do bloco 3, você não está eliminado. Então, Ivan, a pergunta que surge: eu posso zerar informática? Posso zerar raciocínio lógico? Resposta: sim, você não vai estar eliminado do concurso, mas eu garanto que com o conteúdo desse vídeo, você vai acertar a maioria esmagadora das questões de cada uma dessas matérias. Um ponto que eu também tenho que trazer para vocês é a existência da redação no concurso de 2025 e que deve se manter também em 2026. O que eu quero que você saiba da redação? Dos 40 pontos que valem a redação, se você tirar 20, você já está aprovado. Não vale, turma, a nota da redação não vale para classificação. Pensa assim, ó, se eu tirar 20 de 40 na redação, pronto, eu tô aprovado. Se eu tirar 21, 22, 30, 39 ou 40, não muda absolutamente nada, beleza? Porque ela é meramente habilitatória. Se você tirou a nota mínima, que é 20, você já está aprovado. Fechou? Beleza. Ivan, vamos agora então para as matérias. Um ponto importante do TJ São Paulo é que ele já traz exatamente o conteúdo que a gente vai precisar estudar de cada uma das matérias. Quer ver só? Eu vou te mostrar. Isso não acontece com todos os concursos. Existem alguns concursos públicos que trazem assim, direito penal, e trazem os conceitos que você precisa saber. O TJ não, ele traz exatamente os artigos que caem na sua prova. Essa, turma, é a importância de começar com antecedência para o TJ. Por quê? Porque você já sabe quais artigos vão cair no seu concurso. Aliás, deixa eu te fazer um convite. Nos próximos dias, eu vou fazer um curso grátis para o TJ São Paulo para te entregar um plano de estudo para você começar a estudar hoje até o próximo TJ São Paulo, para montar a sua rotina de estudo, quantas horas por dia você precisa para chegar com chances reais de aprovação nesse concurso, te mostrar o passo a passo que eu usei para sair do zero e ser aprovado com 93% de acerto nesse concurso. Para você participar gratuitamente desse curso para o TJ, você precisa estar dentro do meu grupo de WhatsApp. É só clicar no link que está fixado no primeiro comentário, que lá no grupo mesmo eu vou te
te mandar as aulas gratuitas e os materiais de apoio. Então já clica no link e entra no meu grupo exclusivo de WhatsApp. Vamos lá, turma, então? Língua portuguesa, a matéria mais importante do nosso concurso, com 16 questões. Ivan, qual o tema mais importante de língua portuguesa? Se eu precisasse focar em um só tema, em um só assunto, o que você me recomendaria? Turma, eu recomendaria que você ficasse craque em interpretação de texto. Porque, por exemplo, a banca VUNESP, diferente da banca FGV, ela cobra gramática? Cobra. Mas a FGV, ela cobra aquela gramática pura, aquela gramática muito teórica. Não é o caso da banca VUNESP. A banca VUNESP, ela cobra conhecimentos em gramática, muitas vezes dentro de um contexto, dentro de um texto, e que muitas vezes, por interpretação de texto, você consegue acertar uma questão de gramática. Então, se eu precisasse te sugerir, vá para a prova do TJ sabendo um tema de língua portuguesa, o tema seria interpretação de texto. Além de você acertar várias questões de língua portuguesa através da interpretação, você, turma, vai conseguir acertar também várias questões de direito sabendo interpretação. Porque hoje a VUNESP, ela coloca casos concretos e pede para que você dê uma resposta com base nos seus conhecimentos ali em direito penal, processo penal. Então, a interpretação de texto, ela é fundamental em língua portuguesa, mas ela é importante para o concurso do TJ São Paulo como um todo, inclusive para as outras matérias, beleza? Ponto importante, aqui tem todas as matérias que você precisa estudar. Eu recomendo, óbvio, que você estude todas, mas foque muito nisso aqui, ó, no ponto 1, interpretação de texto, no ponto 2, interpretação de texto, no ponto 3, interpretação de texto, no ponto 4, interpretação de texto. Perceba que dos 13 pontos que estão aqui no edital, boa parte deles você percebe que tem a influência da interpretação de texto. Os 4 primeiros são interpretação de texto quase que pura. O ponto 5, você também consegue sair por interpretação de texto. O ponto 6, palavras sinônimas e antônimas. Quando você lê um texto, muitas vezes você vai conseguir trocar aquela palavra por um sinônimo entendendo o contexto. Isso é interpretação de texto. Então, dos 13 pontos, praticamente metade deles, ou mais da metade deles, são sobre interpretação de texto. Ponto muito importante em língua portuguesa. Vamos entrar agora nas matérias de direito. A gente tem, turma, nesse bloco, 30 questões ao todo. E olha como a VUNESP facilita pra gente. Para mim, turma, esse aqui é um dos melhores editais para quem quer estudar com antecedência, porque qual que é o lance? Ela já entrega os artigos que a gente precisa estudar. Na prova, a gente sabe que vai cair esse artigo. Então, aqui a VUNESP não cobra muito pesado uma parte teórica, de grandes teorias internacionais do direito penal, como acontece em algumas provas por aí. Não, não. Ela diz, ó, você precisa saber esses artigos para o concurso do TJ São Paulo. De direito penal, o que eu preciso falar para vocês? Estudem, turma, crimes de falsificação. Muita gente fica querendo estudar aqueles crimes que aparecem no jornal, corrupção, prevaricação. Eles caem no TJ, caem. Mas a VUNESP, recentemente, tem preferido aqueles crimes de falsificação. Falsificação de documentos, uso de documento falso, que não são crimes que a gente vê na TV toda hora. Então, estudem crimes de falsificação. Não fiquem focados 100% nos crimes contra a administração pública, porque a VUNESP tem feito essa pegadinha de cobrar crimes contra a fé pública, os crimes de falsificação. Beleza? Direito penal e processo penal, essa aqui, turma, são as duas matérias mais previsíveis do TJ São Paulo com relação ao tema que mais cai. Se a gente pegar os últimos concursos do TJ São Paulo, presta atenção no que eu vou te falar. Em todos os concursos, a gente teve uma questão de impedimento e suspeição. O que é isso aqui, Ivan? Vamos lá, deixa eu te explicar. Por exemplo, o juiz, ele não pode julgar um caso em que o filho dele é uma das partes, em que a esposa dele é uma das partes. Isso é uma hipótese em que a lei veda o julgamento. Então tem várias hipóteses. Se a parte for amigo íntimo ou inimigo de uma das partes. Então pensa que o juiz é amigo de uma parte, inimigo da outra parte. Tem as hipóteses de impedimento e as hipóteses de suspeição. Então o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, eles explicam, são hipóteses de impedimento, e ele lista. São hipóteses de suspeição, e ele lista. Como vai cair na sua prova?
a VUNESP vai misturar as hipóteses de impedimento com as hipóteses de suspeição. E você está exagerando, nos últimos anos, em todo o concurso do TJ caiu uma questão sobre isso, turma, sim, não é exagero. Esse é disparado o assunto que mais se repete no concurso do TJ São Paulo nessas matérias, e você entende que você sabendo isso com antecedência, você não vai errar essa questão na prova, porque basta ler, você vai ler as hipóteses de suspeição, ler as hipóteses de impedimento, entender a diferença entre uma e outra, e vai para a prova acertar essa questão, beleza? Então, se fosse para escolher um assunto sobre processo penal e processo civil, seria exatamente as hipóteses de impedimento e suspeição. Ponto importante, não basta saber as hipóteses, você precisa saber quando é impedimento e quando é suspeição, beleza? Fechou, Ivan? Legal. Direito constitucional, também questão super batida. Em todo o concurso do TJ São Paulo cai uma questão assim. E turma, essa é uma vantagem gigante do TJ. Eu aqui mostrando um tema que caiu em todas as provas anteriores do TJ. Nacionalidade. Pensa você já ir para o concurso sabendo que na sua prova vai cair uma questão de direitos da nacionalidade. É impossível que não caia. Em todos os últimos anos a VUNESP cobrou uma questão de nacionalidade. O que você precisa fazer agora? Saber quem são os brasileiros natos e quem são os brasileiros naturalizados. A questão da sua prova é exatamente sobre isso. Nacionalidade, brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Beleza? Em toda a prova do TJ cai isso. Se você for para o seu concurso do TJ sabendo sobre os direitos da nacionalidade, que são aqueles que estão no artigo 12 da Constituição Federal, você já acerta muitas questões. Agora, se você puder estudar também o artigo 5º, aí, turma, praticamente 80% da prova de direito constitucional está aqui. Artigo 5º e direitos da nacionalidade. Com isso aqui, você já está muito à frente da maioria dos candidatos que fazem o concurso do TJ São Paulo, porque você já sabe aquilo que mais cai em direito constitucional. Artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 12 que fala de direitos da nacionalidade, beleza? Direito administrativo. O que cai muito, turma? Aqui, ó, nessa lei 10.261, que é a lei estadual dos servidores públicos, o TJ gosta muito de trazer as condutas ilícitas, o que o servidor não pode fazer, né? E as penas. Isso aqui, turma, tanto na lei 10.261, que é a lei estadual, quanto na lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa. Então, se eu pudesse te dar uma dica, dessas leis aqui que caem em direito administrativo, a lei de improbidade e a lei 10.261, saibam as condutas ilícitas, por exemplo, saiba quais são os atos de improbidade administrativa e saiba quais são as penas para cada um deles. Se o servidor fazer isso, isso é um ato ilícito. Se ele fizer isso, a pena vai ser essa. Então, o que mais cai em direito administrativo é a conduta ilícita do servidor, o que ele não pode fazer e, caso ele faça, qual é a penalidade que ele vai sofrer. Bastante óbvio também, assunto batido, assunto muito cobrado. Todo o concurso do TJ São Paulo tem pelo menos umas 3 questões sobre isso em direito administrativo. Legislação interna, o que eu recomendo que você saiba? A VUNESP, ela gosta muito de trabalhar prazos dos procedimentos. Então, legislação interna é basicamente dentro do TJ, o que o servidor precisa saber? São procedimentos internos do TJ São Paulo. E a VUNESP gosta que você saiba alguns prazos aqui. O servidor tem tantos dias para fazer esse procedimento, o servidor tem tantos dias para dar essa resposta. Então, entendam o processo interno do TJ São Paulo, principalmente essa pegadinha de prazo. Um prazo que é 10 dias, ela coloca 15, um prazo que são 5 dias, ela coloca 10. Então, eu, se fosse você, faria nessa matéria aqui, ó, uma tabela de prazos, beleza? Uma tabela de prazos, para você não acabar se perdendo. Beleza? Tabela de prazos, atualidades. Turma, essa matéria, o que eu vou recomendar? Não estudem ela a partir de agora. E você está ficando louco? Não, por quê? O nosso edital de 2026, ele ainda não foi publicado. Imagina se sai o edital de 2026 e ele fala, eu vou cobrar atualidades a partir do mês de... Vamos supor que ele cobre a partir do mês de julho. Se a gente ainda está no mês de junho ou no começo do mês de julho, imagina que você estudou janeiro, fevereiro, março, abril, você estudou atualidades de vários meses que não vão cair na sua prova. Então, eu recomendo que você estude atualidades depois do edital ser publicado, beleza? Por quê? Porque a gente ainda não sabe qual recorte temporal a banca vai trazer de atualidades para a gente. Legal. Matemática. Turma, matemática, se eu tivesse que te recomendar um tema, eu te recomendaria regra de 3.
Por dois aspectos. Primeiro, porque é uma matéria que está prevista no edital, cai e cai bastante. Em vários concursos do TJ, a gente tem esse assunto se repetindo. A gente tem o conceito de regra de 3, exemplos, problemas de regra de 3 puros no TJ São Paulo. Então, aquele que você vai resolver e é uma questão de regra de 3. Mas tem um segundo motivo que eu recomendo que você foque bastante em regra de 3. Você consegue resolver outros assuntos através da regra de 3. Ela é, por exemplo, uma ferramenta para você resolver questões de razão e proporção. Ela é uma ferramenta para você resolver questões de porcentagem. Você consegue resolver uma questão de porcentagem por regra de 3. Você consegue resolver uma questão de razão e proporção por regra de 3. Então, eu recomendo regra de 3 porque ele propriamente cai na prova, mas também, se você dominar ele, é uma baita ferramenta para poder fazer outras questões, como, por exemplo, porcentagem, que também cai na sua prova de matemática. Beleza? Lembrando que a gente tem no TJ agora só 4 questões de matemática. Boa notícia para você que não curte muito essa matéria. Eu também não gosto muito, mas uma boa notícia para vocês. Informática, turma, o que eu recomendo? Excel. As fórmulas de Excel sempre caem no TJ São Paulo. Se você pegar dos últimos anos, a gente nunca teve um concurso do TJ que não foi cobrada a fórmula do Excel. A fórmula soma, por exemplo, já caiu em concursos anteriores do TJ São Paulo. Então, óbvio, você precisa estudar todos os assuntos de informática, assim como todas as matérias do TJ São Paulo, mas se eu tiver que cravar um assunto que eu tenho certeza que vai cair na sua prova é uma fórmula de Excel. E por que você crava isso com a maior naturalidade? Porque nos últimos anos a gente teve questões de fórmula do Excel na sua prova do TJ São Paulo. Beleza? Raciocínio lógico, para mim, fica ali entre o top 3 das matérias mais previsíveis do TJ São Paulo. Vai cair, podem me cobrar, uma questão de sequência lógica. Vai cair, turma. O que é sequência lógica? É assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o próximo número? Considerando essa sequência lógica, o próximo número é 6. Vamos fazer outra sequência lógica. 2, 4, 6, 8. Considerando essa sequência lógica, o próximo número é 10. 2, 4, 6, 8, 10. Isso é uma questão que sempre cai no TJ São Paulo, questão de sequência lógica. Sabendo isso, você já garante alguns pontos em raciocínio lógico, beleza? Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Já deixa aqui nos comentários se você curtiu. Agora você está saindo, turma, muito à frente de 97% dos candidatos no TJ São Paulo, porque você já sabe, em todas as matérias, os assuntos mais cobrados. E para continuar recebendo esse conteúdo de qualidade sobre o TJ São Paulo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau.